Chegou a hora da verdade, chegou chegando, em mais uma semana na Netflix. E neste vídeo vou comentar os melhores momentos dos episódios 15 e 16. Anteriormente a coisa andava séria demais, com muita intriga e discussão, mas os episódios dessa semana vieram muito mais leves e engraçados. Mesmo que seu final triste tenha sido de cortar o coração. Mas enfim. Antes de prosseguir, peço que você curta o vídeo caso goste dele e também que se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse e com isso incentivar a produção de novos vídeos para o seu entretenimento. Realmente, a Se-Jin se aproveitou do acidente da Yeon-do com os caras do patinete para conseguir ser recontratada pela família do Taekyun. Felizmente não foi nada grave, mas eu não esperava ver a senhora teimosa indo visitar a Yeon-do no hospital. Ela acabou usando a volta para casa para forçar a Yeon-do a aceitar a Se-Jin de volta como secretária. Esse plano da Se-Jin e da teimosa é engenhoso demais. Fazer a Se-Jin se aproximar mais da Yeon-do e do Taekyun para descobrir o que esses dois estão planejando. Mesmo que a Se-Jin tenha mentido sobre ter sido ela a salvadora da Yeon-do, essa mentira tem a fragilidade de seu pai tentar contar a verdade. Naquela cena do carro que acontece mais pra frente, a Se-Jin consegue abrir o celular da Yeon-do e bloquear o pai dela dos contatos, conseguindo aí dificultar um pouco a conversa entre os dois. Mas felizmente a Se-Jin não viu quem era o ex-namorado da Yeon-do, que ficou enviando mensagens nos últimos dias. Gostei de ver que mostraram a Se-Jin olhando como a Yeon-do desbloqueia o celular, porque geralmente nos doramas parece que ninguém usa esse sistema de bloqueio. Todo mundo acessa fácil o celular de qualquer pessoa. Enfim, eu fiquei com pena do pai da Se-Jin que se machucou e ainda está sendo maltratado pela filha. A mãe da Yeon-do acaba ouvindo a conversa dele no telefone com a Se-Jin e por isso acredito que ela vai apoiar ele mais pra frente. O Taekyun é obrigado a levar a Se-Jin para casa, depois que deixa o hospital, e se vê forçado a jantar por lá. A mãe da Se-Jin é o máximo que uma pessoa pode ser no quesito de interesseira. Parece caricato, mas acho que talvez exista gente assim de verdade. O que você acha disso? Quando o Taekyun começou a passar mal, eu fiquei imaginando se não teria sido alguma coisa que a Se-Jin poderia ter colocado na comida dele. Nunca se sabe, né? A Yeon-do não consultou o Taekyun sobre aceitar a Se-Jin novamente como secretária da família, mas ela estava sendo pressionada e não tinha o que fazer. Ainda mais agora que a Se-Jin salvou a Yeon-do e o bebê. O bebê real, que aliás é um apelido muito esquisito de falar. Mas isso não foi de graça. Em troca de recontratar a Se-Jin, agora a Yeon-do e o Taekyun foram aceitos dentro da casa principal e até podem fazer as refeições com a família. E tivemos uma cena legal com o Taekyun levando a Yeon-do adormecida do sofá para a cama. Aos poucos a gente vê que ele vai se importando mais e mais com ela. Temos a partida do padrasto do Taekyun, que está saindo de viagem para os Estados Unidos, mas na verdade essa é uma despedida do ator que precisou sair das gravações do dorama por motivos pessoais. No episódio 17, o personagem volta com outro ator, sai o Hong Yo-sop e entra o Sun-woo Jae-duk. Particularmente não curto muito essas trocas, mas o jeito é acostumar. Uma coisa que estava meio esquecida, mas que voltou, é a língua solta da Soo-jun. Finalmente ela conta para Se-Jin e para a senhora teimosa que viu a Yeon-do recebendo mensagens do celular de seu ex-namorado. É isso que faz a teimosa chamar a Yeon-do e pedir para ela confessar o que está escondendo. Foi legal ver a Yeon-do revelar que teve vontade de atirar as anchovas na senhora. Ela foi bem sincera. O casal secundário, que é a Yoo Mi-young e o Dong-wook, continua interessante. A história deles não andou muito, mas pelo menos tivemos a cena deles se abraçando no parque. É aquele momento que vai aproximar mais os dois e que eles vão ficar relembrando várias vezes nos episódios em cenas de flashback. O engraçado entre esses dois é que ela costuma tomar mais a iniciativa e ele é bastante tímido. Tanto que a Yoo Mi-young nem acredita que ele já tem uma filha. Como a Yeon-do está sendo pressionada e acha que a senhora teimosa está desconfiando dela, ela inventa, ou melhor, ela abraça a história do covarde durante o jantar em família, usando o enjoo do Taekyun para confirmar que eles são um casal apaixonado. E não é que todo mundo cai? Bom, o jantar foi engraçado, e a Yeon-do ainda colocou a Soo-jun na parede ao questionar se ela havia contado para a teimosa sobre as mensagens do seu ex no celular.
O desespero do Taekyun para fugir da mesa e ir vomitar é tão grande que ele quase derruba um abajur do cenário, e a Yondu até olha para tentar segurar. Ainda bem que não gravaram essa cena de novo porque eu ri bastante. Agora, com todos sabendo que o Taekyun está com essa tal síndrome de covarde, a fofoca vai correr até no trabalho dele, onde vão fazer várias piadinhas. Coitado, né? Mas como pedido de desculpas, o tratamento de acupuntura que a Yondu faz resolve magicamente esse problema estomacal. Enquanto a Sejin está fazendo de tudo para investigar a vida do Taekyun, a mãe da Yondu finalmente é convidada para conhecer a nova casa de sua filha. Ela elogia o local, o jardim, mas o mais interessante, claro que seria ela conhecer a senhora teimosa. Achei que a mãe da Yondu apenas seria mal recebida e xingada até se revoltar e falar umas verdades para a avó do Taekyun. Mas não é que os roteiristas conseguiram surpreender? Até agora, o dorama já havia jogado vários indícios em várias cenas que o problema da senhora teimosa não era realmente a visão ruim. A mãe da Yondu foi mestre em jogar um verde com um folheto e descobrir que a senhora teimosa era analfabeta. De início, a teimosa ficou ignorando a mãe da Yondu, ficou se perfazendo, se achando demais por ser rica, mas logo caiu do cavalo bonito. E a gritaria que se ouviu da cozinha foi absurda. Imagina que essa senhora às vezes nem consegue andar sem pedir ajuda para alguém. Mas mesmo assim, ela quase deu um mata-leão na mãe da Yondu, segurando a boca dela para não espalhar seu segredo para os outros. Demais essa cena, você gostou? A avó do Taekyun, que está acostumada a conviver com gente interesseira e mesquinha, achou que fosse resolver a situação oferecendo dinheiro para comprar o silêncio da mãe da Yondu. Mas ela viu que nem sempre as coisas são assim. Agora, alguém sabe de seu ponto fraco, e as palavras da mãe da Yondu vão ficar marcadas nela, a incomodando, até que ela faça algo sobre isso. E agora que a gente sabe que a avó não sabe ler, é curioso como todas as cenas dela vão ser sobre esse assunto. Agora, falando sobre aquela mulher misteriosa que apareceu para o tio da Yondu uns episódios atrás, eu estou muito em dúvida. Achei que teria algo a ver com o irmão da Yondu, mas parece que é sobre um filho perdido do tio dela. Me diz aí nos comentários o que você acha disso, mas com relação ao que já passou na Netflix. Sem spoilers do Vicky ou Cocoa, por favor. O tio da Yondu busca ajuda daquela xamã, que no início eu estava achando que seria uma charlatã, mas parece que realmente ela tem algum poder. Só que o que ela disse só me deixou mais confuso. Nessa cena o tio da Yondu está junto com a Sujung e o seu marido. Então primeiro a xamã fala que a Sujung vai ter um bebê e até acerta o apelido que tinha o bebê que ela perdeu durante a última gestação. Depois diz que o tio da Yondu não precisa fazer nada que o filho dele vai aparecer de alguma forma. Então ele realmente tem um filho? Aquela garota que se candidata para a vaga no restaurante dele é sua ex-namorada. Será que é ela que tem um filho dele? A única coisa que eu sei é que eu tô bem curioso com essa história. Mas agora, finalmente o Taekyun vai visitar a sogra com a Yondu e até planeja passar o fim de semana por lá. Só que antes de ir pra lá, a gente vê a Ji-myun e a Sujung tendo uma briga de egos na sala de jantar e disputando para saber de qual lado da discussão a Yondu fica. Quem diria, né? Não eram essas duas que odiavam a Yondu antes? A cena da Yondu com a sobrinha Sugyun no parque foi bem triste, porque no fim serviu para mostrar que os filhos também sofrem de alguma maneira por não ter os pais presentes. Isso acaba sendo mais explorado no final do episódio 16, e por enquanto o jantar na casa da família da Yondu parece tranquilo. Até que chega a visita inesperada, a senhora teimosa. Toda delicada e educada, parece outra pessoa. O que o medo de ser desmascarada não faz, né? Mas a mãe da Yondu estava guardando bem o segredo. Momentos antes, quando mostrou a teimosa em sua casa sendo achincalhada por sua família, por conta de não saber ler, eu imediatamente achei que fosse um sonho, ou melhor, um pesadelo. Esse dorama adora fazer esse tipo de cena para nos enganar. Por isso eu digo que com isso eu tô vacinado. A mãe da Yondu promete calar o bico sobre o assunto, contanto que a teimosa não atrapalhe a vida de casada da Yondu. Então acho que temos um acordo aqui. E como eu sempre gosto de prever o futuro, acredito que a Yondu vai conquistar a confiança da senhora teimosa quando começar a ensinar ela a ler. Será que eu acerto essa? Tem toda aquela confusão sobre a Yondu dormir junto com Taekyun no quarto de sua mãe,
mas ela está pensativa sobre os últimos acontecimentos. Primeiro ela ouve a sogra dizer que está feliz com o relacionamento dela com o Taekyun, e que ele até parece mais feliz e estável. Depois sua mãe diz algo parecido, e ainda cita como seria difícil para Yondu cuidar do filho sozinha. Ainda teve a cena dela com a sobrinha no parque, por isso que a Yondu resolve sair para refletir sobre tudo o que está acontecendo. E claro, o Taekyun também fica sabendo sobre o que aconteceu com a Yondu quando ele conversa com a sobrinha dela. O casal de protagonistas criou um relacionamento fake para resolver seus problemas temporários, mas eles não se atentaram que isso pode gerar complicações futuras. As duas famílias abraçaram o casal e também vão se apegar ao bebê que vai nascer. Assim, a Yondu e o Taekyun não vão conseguir se separar 100% no futuro como eles imaginavam que seria. Ao aceitar ser o pai do bebê, o Taekyun vai precisar continuar a ser pai mesmo depois dos 3 meses planejados. É por isso que a felicidade atual das famílias com relação a eles afeta muito a Yondu agora, porque a mentira dela acaba alimentando muito a esperança e a expectativa dos outros. Ela confessa para o Taekyun que ele tem ajudado muito até agora e que ele vai fazer muita falta futuramente. E isso não é algo que eles podem resolver de imediato, até porque eles ainda não se gostam oficialmente, embora já tenham algum tipo de afeto. O que a Yondu diz para ele não é para tentar convencer ele a ficar com ela, foi apenas um desabafo. Mas aí ela acaba falando alto coisas que não precisavam ser ditas, como eles já fizeram na casa do Taekyun anteriormente. Só que dessa vez, ela fala bem alto e com todas as palavras que o Taekyun não é pai do real, o bebê. Nesse momento, o tio dela chega no parque onde ela está, escuta e entende claramente o que foi dito. Como será que a Yondu vai sair dessa? Eu nem vi as cenas do próximo episódio que aparece no final. Quero ser surpreendido quando for assistir. Ouviram roteiristas desse dorama? Na semana que vem tem mais, e eu estou doido para saber como vai continuar. Chegou a hora da verdade.